A Juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão a questão do Fundo de Garantia dos Alimentos devidos a menores e também a maiores em determinadas condições. Quando se verifique incumprimento do regime dos alimentos, como já vimos, é possível lançar mão de uma providência que permita o desconto direto nos vencimentos, rendimentos, comissões, etc., do devedor. Contudo, existem situações em que não é possível lançar mão dessa providência, nem da execução por alimentos, porque não se conhecem rendimentos ao devedor. E nesses casos, como é que se acautela a situação das crianças e dos jovens que têm direito a alimentos de um dos progenitores que não os paga? Nessas situações poderá haver lugar à intervenção do Estado, porque ao Estado cumpre, em última medida, assegurar que a ninguém falha o essencial para ter uma vida com o mínimo de dignidade. É, pois, o princípio da dignidade humana que está aqui em causa e que é necessário cautelar também em relação a crianças e jovens que, por serem considerados incapazes de vida e idade, não podem providenciar pelo seu próprio sustento e, por isso, compete ao Estado, quando não existe forma de responsabilizar o devedor, assegurar em determinadas condições o sustento dessas crianças nos termos que a seguir vou enunciar. Portanto, o Fundo de Garantia dos Alimentos pode ser acionado sempre que não seja possível lançar mão dessa providência que permita o desconto de rendimentos do devedor. Para além disso, é necessário que a criança ou jovem credor dos alimentos resida no território nacional e não disponha de rendimentos superior ao montante correspondente ao indexante dos apoios sociais, que neste momento ascende a 509,26 €. Se a criança não beneficiar de rendimentos superiores a esse montante, quer porque os ofere por si, através, por exemplo, de rendimentos prediais que tenha herdado, ou não beneficie de rendimentos oferidos pela pessoa cuja guarda se encontra superiores a esse montante, poderá ser acionado o Fundo de Garantia dos Alimentos, que irá, em substituição do devedor, assegurar o pagamento dessa prestação alimentar que não está a ser paga à criança ou jovem que não beneficie de rendimentos, portanto, superiores a 509,26 €, que é o correspondente, como disse, ao indexante dos apoios sociais. É um valor que é atualizado anualmente e que, neste momento, se encontra fixado nesse montante. Como é que se calcula o rendimento para efeito de intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos? Num primeiro momento, irá ver-se qual é o rendimento ilíquido oferido pelos elementos do agregado familiar em que se insere a criança. Irão ser tidos em conta os rendimentos provenientes de trabalho dependente, os rendimentos empresariais, prestações sociais que devam ser consideradas nesse cômputo. Portanto, não serão consideradas aquele que a lei expressamente exclui, tal como o abono de família, por exemplo, não entra nesse cálculo. A lei diz exatamente que rendimentos é que devem ser considerados. Por exemplo, no caso do trabalho dependente, iremos ver qual é o rendimento ilíquido, ou aquilo que se chama o rendimento bruto, e é com base nele que irá ser feito o cálculo para ver se a criança tem ou não direito à prestação a pagar pelo Fundo de Garantia dos Alimentos. No que se refere aos rendimentos empresariais, a lei também fixa a parcela que deve ser considerada para esse efeito. E, depois de apurado o rendimento a considerar, é necessário ver qual é a capitação. O que é a capitação? A lei, nesse cômputo que é necessário fazer para ver se a criança tem ou não direito ao Fundo de Garantia dos Alimentos, não atribui o valor de 1 a cada pessoa. Eu vou explicar melhor.
Temos o pai ou a mãe que requer a prestação alimentar, que vale por 1. Por cada criança que resida, que integra o agregado, vai ser atribuído o valor de 0,5. Por cada outro elemento maior que integra o agregado, é atribuído o valor de 0,7. Vou exemplificar. Se tivermos um agregado que é composto pelo requerente, pelo seu companheiro e por um filho menor, será atribuído o valor de 1 ao requerente, o valor de 0,7 ao companheiro e o valor de 0,5 à criança, o que tudo por faz 2,2. Como é que se faz esse cômputo, então? Pega-se no montante do rendimento e líquido mensal do agregado e divide-se por 2,2. E isso irá dar o montante de rendimento oferido por cada um dos elementos do agregado para efeitos de intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos. Se, feito esse cômputo, chegar ao montante que é inferior ao montante do indexante dos apoios sociais, 509,26 €, nesse caso, a criança terá direito à prestação a pagar pelo Fundo de Garantia dos Alimentos e competirá ao juiz fixar o montante que irá ser pago. Esse montante a fixar pelo juiz não pode ser superior ao montante que se encontra previsto no regime de regulação das responsabilidades parentais. Se tiver sido atribuído um montante de 100 € à criança a título de alimentos mensais, será esse o montante, em princípio, que passará a ser da responsabilidade do Fundo de Garantia dos Alimentos em substituição do pai ou da mãe devedora. Para além disso, anualmente, se encontrar previsto no regime de regulação das responsabilidades parentais uma atualização anual, de igual forma, a prestação a cargo do Fundo de Garantia dos Alimentos será anualmente atualizada. Assim, se estiver fixado no regime que a prestação é de 100 € e que todos os anos é atualizado em 3%, vamos ter que a prestação que o fundo irá pagar será num ano de 100 €, no ano seguinte 103 €, no ano seguinte de 106,09, salvo erro, e assim daí por diante. Será anualmente atualizada a prestação a cargo do fundo, tal como seria atualizado a cargo do progenitor ou da progenitora devedora. Relativamente a estas prestações que são pagas pelo fundo, cumpre aqui salientar que logo que sejam conhecidos rendimentos do progenitor ou da progenitora devedora que permitem efetuar o desconto dessas prestações, cessará a intervenção do fundo e passará novamente a ser descontado do rendimento do progenitor ou da progenitora devedora ou devedora o montante que corresponde aos alimentos devidos à criança. Para além disso, o próprio fundo poderá exigir do devedor o pagamento das prestações que pagou no seu lugar. E isso logo que tenha conhecimento de rendimentos que permitam o pagamento dessas quantias. Quero aqui salientar que esta intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos pressupõe que a criança ou jovem resida no território nacional, pois que, tal como acontece em várias situações, se emigrar com outro progenitor para outro país, deixa de ter direito a esta prestação aqui em Portugal e terá de fazer valer os seus direitos por outra forma. Quando os devedores residam no estrangeiro e a criança reside aqui em Portugal, é na mesma possível fazer intervir o Fundo de Garantia dos Alimentos, uma vez que não se consegue fazer o desconto no vencimento do progenitor. Contudo, se o progenitor ou a progenitora que reside com a criança e que deve receber os alimentos acionar a autoridade central para obter cobrança no estrangeiro dos alimentos devidos pelo devedor, nesse caso, também cessará a intervenção do fundo, uma vez que, através da autoridade central, está a ser acautelado o direito da criança.
E penso que relativamente à intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos, disse o essencial, focando apenas neste ponto que substitui o devedor, mas este continua devedor das quantias pagas pelo fundo, pelo que, logo que sejam conhecidos rendimentos ou bens, terá de ressarcir o fundo pelos montantes que, no seu lugar, pagou ao filho menor. Esta prestação é devida pelo fundo relativamente também a maiores até aos 25 anos, desde que não concluam até essa idade a sua formação profissional ou escolar. Ou seja, enquanto o maior se mantiver em formação, poderá usufruir desta prestação do Fundo de Garantia dos Alimentos. É necessário que anualmente se efetue a prova de que se mantêm os pressupostos da intervenção do fundo, pelo que anualmente o progenitor ou a progenitora ou o terceiro que tem a criança à sua guarda deverá renovar no processo a prova dos rendimentos que ofere e de que não ultrapassam per capita o montante que eu já atrás mencionei e que, no caso de filho maior, que este continue, de facto, a estudar. Essa prova é documental. A composição do agregado familiar pode ser feita através do atestado da Junta de Freguesia. Os rendimentos são comprovados através da apresentação da declaração de IRS. As declarações fiscais valem para esse efeito e, relativamente aos estudos, basta juntar documento comprovativo de que, em cada ano em curso, o jovem continua, quando seja maior, a estudar e tal bastará para que se considere efetuada a prova dos pressupostos da intervenção do fundo. No caso de não ser feita essa prova, a intervenção do fundo cessará. Portanto, se notificado para juntar aos autos os documentos comprovativos de que se mantêm os pressupostos, não se obtiver resposta, a decisão seguinte do Tribunal será de declarar cessada a intervenção do fundo, sem prejuízo de, posteriormente, ser renovado tal pedido e de retomar-se, enfim, serem efetuadas de início todas as diligências que foram efetuadas já quando do primeiro pedido de intervenção do fundo, para ver se verificam ou não todos os pressupostos necessários à intervenção desse organismo. E quanto a isso, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.